Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. É uma satisfação receber vocês aqui na Casa do Povo, um parceiro com a gente nesse dia de debate. Vocês já devem estar sabendo que vai ser um dia intenso. Vai aqui, a última mesa está prevista para começar 7 horas, provavelmente vai começar depois um pouco. Então, temos atividades até a noite, né? Até umas 10 horas pelo menos vamos estar aqui. Esse é um evento realizado pela Autonomia Literária, pelo MPL de São Paulo, pela Jacobin Brasil, do qual eu sou um dos representantes, pela Fundação Rosa Luxemburgo e pela Ponte Jornalismo, os nossos parceiros aqui da Casa do Povo, do Sol e Sombra, nossa companheirada toda. Estamos reunidos na ocasião de uma década de junho de 2013 para debater essas jornadas e mais do que o junho, efetivamente, né, porque a gente usa o mês, mas em muitos lugares as jornadas se estenderam para muito além e, na verdade, as consequências, os terremotos, as ondas de choque política ainda estão circulando, né? Então, junho é emblemático no sentido que a gente, às vezes, fala de 68 para mencionar coisas que aconteceram em 67 ou até 73. Então, estamos falando desse grande ciclo que completa uma década, na nossa compreensão, pelo menos, né, de um dos participantes do grupo jacobino. Nós ainda estamos no meio do caos, né, tal qual junho é uma expressão. Vou depois falar mais da nossa teorização, mas, de certa maneira, junho não acabou ainda, né? Às 11 horas, quer dizer, 11 é nós, né? Às 13 está planejado uma mesa sobre o legado de junho nas lutas indígenas, sindicais, estudantis e nas torcidas organizadas, né? Então vai estar o Eudes Cássio, o Micael Zaramella, o Altino Prazeres, Geré Guarini, com a mediação do Caio Castor. Para as 3 da tarde, às 15 horas, a nossa programação é Selfie ou Bomba, o papel da polícia e a infiltração militar na repressão. A polícia até estava nos homenageando aí, estacionando na frente, não sei se ainda estão por aqui, com Gabriele Abreu, Sérgio Silva, Almir Felite, Pedro Marim, mediação de Fausto Salvadori. Às 17, temos a mesa Direito à Cidade, Avanços e Desafios na Luta por Moradia e Tarifa Zero 10 anos depois, a jornada de junho, com Lúcio Gregori, o Paik Santarém, que é também um autor dessa edição da Jacobin, a Ediane Maria, deputada estadual da MTST, Raquel Ronick e a mediação de Daniel Santini. Às 19 é a nossa última mesa prevista para hoje, A Esquerda e o Poder, que é o título dessa Jacobin, o que fazer frente a um levante popular, e vai estar a Maiara Vivian, o Rodrigo Nunes, está lançando um livro aí, nem vertical nem horizontal, o Paulo Albuquerque, o Vladimir Safatli, o Breno Altman, os 2 autores também dessa Jacobin, mediado pelo Marcos Queiroz, que está aqui, que é o editor da Jacobin Brasil. Então vamos começar a nossa primeira mesa de agora, que é para falar das publicações em torno desse tema, tá? Os livros, as revistas que têm saído a respeito, o que nos dão recurso para entender melhor o que aconteceu. Nós tínhamos mais uma autora que estava prevista para estar aqui, que é a Maria Carlota, minha colega, professora da UFABC, mas ela me avisou que não vai poder estar porque ela está com 2 filhas pequenas, as filhas estão doentes, né? Já participou de uma atividade de lançamento ontem do livro dela e da Jacobin na UFABC e hoje de manhã, então ela não pôde, mas recomendo que vocês deem uma olhada no livro que ela organizou com o Breno Altman, se chama Junho de 2013, A Rebelião Fantasma. Tem um prólogo da Dilma Rousseff, que a Jacobin Brasil publicou também, né? Tem um artigo do Legume, que é do MPL, tem várias posições diferentes, inclusive eles são até mais amplos do que a Jacobin Brasil. Então a Maria não está aqui, mas o livro dela está aqui para ser vendido, deem uma olhada nele. Hoje nós vamos estar com o Fred Raviolo, da GLAC, tá? O Douglas Barros, que está aqui comigo, tá? Para falar pelo grupão da Neblina, tá? A Júlia aqui, e a Tainan Góes, vai falar o Enigma das Ruas, 10 anos de junho de 2013, lançado pela Lavra Palavra. Então nós vamos fazer mais ou menos a ordem aqui
que está presente no cartaz, começando com o Fred. Por volta de 15 minutos, eu vou dar um sinal quando der os 15, tá bom? Obrigado. Bom, valeu. Bom dia a todo mundo. Valeu o convite. Muito massa encontrar vários camaradas de várias lutas passadas também e que estão acontecendo e vão acontecer ainda. Me chamaram para fazer parte da mesa. É um pouco curioso, eu estou lançando um livro infantil que chama Eu Protesto, que é um livro que escrevi junto com a Laura Herber, que é uma escritora carioca, que não pode estar aqui hoje. Ela me convidou para fazer as ilustrações, ela tinha um livro infantil de luta, como ela chamava, e aí ela conheceu os desenhos que eu fiz para a greve dos professores de 2017 a 2019 e me chamou para ilustrar, e aí eu topei. Eu tenho essa mesa, né, sobre os legados de junho, para entender o que ler para entender junho. Eu vou contar rapidamente sobre o livro, enfim, e depois falar um pouco sobre o que eu acho que tem ali de junho por trás. Acho que não vou usar os 15 minutos. E depois vocês podem dar uma olhadinha no livro. Bom, o livro é esse livro infantil e conta um pouco da história de uma criança, que é a ideia de que para você viver e construir a vida você tem que lutar e protestar. Você tem que lutar e protestar, e desde a infância, se você não faz isso, quem não chora não mama, você não sobrevive, você não se organiza, você não vai pra frente, né? Então a ideia de que o primeiro protesto, a primeira emoção humana, a primeira manifestação humana é um protesto, é um grito de presença, de vida, né? Então, vou contar rapidamente, porque é um livro infantil, então acho que dá para ler, né? A gente não vai ler várias páginas. Desse protesto que começa mais individual, mais sobre a própria existência e da manutenção da própria vida, e vai crescendo e vai virando uma coisa mais coletiva, com brincadeiras, jogos, diversão. Então, desde você protestar contra os seus pais, conspirar contra os seus tios, contra a escola, né? Enfim, nos pais, né? Na família, então ficar pelado, não usar mais roupa, não usar brinco, o que seja, até você vai acompanhando o crescimento dessa criança, desses personagens, na verdade, que são todos, enfim, indistintos de certa forma, e aí vai para a escola, então lutar por mais recreio, por mais soneca, por mais sobremesa, por mais, enfim, mais tiração de onda. E aí tem essas ideias de um pouco das brincadeiras, de clubinho secreto contra adultos, né? Como você conspira contra o poder e como você faz sua coletividade com seus próprios parceiros, brincadeiras, vai criando seus códigos secretos, que vai criando sua própria vida e vai sendo o espírito ali, motor da sua vida, coisas mais divertidas. Então vai tendo essa passagem da criança lúdica, mais individual para o coletivo, e aí vai entrando outras coisas que são mais da juventude mesmo e crescimento a partir daí, que vai sendo as lutas que aconteceram de fato no Brasil, que vou falar disso depois, mas por exemplo, ocupação de escola. Então, enfim, depois você vai crescendo, você vai conseguindo ganhar corpo e forma e outros desafios, e protestando não contra os seus pais, a família, os professores, mas sim contra o Estado, contra o capital e outras coisas, né? Eu acho que assim se segue, né? Então vai tendo vários exemplos de lutas que aconteceram de fato. Alguns desses desenhos aí foram de fato desenhos de panfletos que foram feitos para essas lutas específicas. Então, desculpa aqui, só um minuto. Esses dois desenhos, né, da Escola Ocupada, eles fazem parte do manual de como travar uma avenida, que na verdade até é uma discussão interessante, no sentido que eu estou colocando, eu fiz o desenho, mas eu fiz o desenho a ser visto em movimento, na verdade, né? Isso aqui, acho que é um desenho coletivo, no fundo, porque ali só tem o desenho que eu fiz, mas na verdade é uma elaboração de todo o movimento. Aqui também tem um manual de como travar uma avenida na luta contra o aumento de 2016. E aí tem outros panfletos também, por exemplo, da greve dos professores 2017 a 2019, que vai, enfim, quando os professores das escolas particulares paralisaram as aulas, teve uma onda de greve nas escolas particulares e paralisaram as aulas, juntando professores principalmente, mas também assistentes, funcionários, comunidade, pais e alunos. E aí tem outras ideias de protestos, que aí foram desenhos não de panfletos, mas de ideias mesmo que aconteceram, seja cadeiraço, né, greve, universidade. O desenho a gente estava fazendo, o livro a gente estava fazendo na pandemia também, estava circulando a ideia de greve de aluguel, e aí também contra despejo. Então tem vários momentos e táticas de lutas específicas e ideias, todas elas sempre mais coletivas, com algum cachorrinho do lado, uma coisa mais bonitinha, porque é um desenho infantil, afinal de contas.
por praça, tem protestos de noite, né? Protestos para o mundo que caibam vários mundos, né? Referência aos zapatistas. E aí no final tem essa imagem que é, enfim, às vezes é um mundo tão estranho que a gente tem que protestar para conseguir continuar protestando, né? A ideia é que o futuro nos pertence e aí pertence a nós coletivamente. Uma ideia que então você vai passagem da criança para o adulto e sempre coletivamente, né? Do choro e do mimado, né? Enfim, ou da subsistência mais básica para construir um outro mundo, né? Enfim, conseguir esse mundo coletivo. Obrigado. E aí, acho que, bom, esse é um pouco do livro. E aí eu acho que um pouco para pensar os legados de junho, a partir disso, para entender junho de 2013, eu acho que muito da experiência desse livro, dos desenhos desse livro, acho que são desenhos coletivos nesse sentido, né? Que foram feitos a partir de uma experiência coletiva acumulada e debatida profundamente com um grupo de camaradas aí intenso e extenso também, que está aqui no livro, que mostra um pouco dessas ideias das lutas que aconteceram, de fato, essas lutas aconteceram, que podem acontecer também, e tem algumas coisas também interessantes, que é, acho que um pouco da estratégia que a gente pensava, por exemplo, para 2013, para a ocupação de escola, para grandes professores. A ideia é que é preciso chamar alguma coisa e organizar coletivamente, e para esse passo, você tem que juntar as pessoas, mas para esse passo tem que ter uma grande ideia, né? Enfim, fazer uma coisa acontecer. E essa coisa, antes de acontecer, tem que acontecer na cabeça das pessoas, né? Então, para você chamar um grande ato, para você chamar a ocupação de escola, o Mal Educado tem que começar, enfim, a luta dos secundaristas, que o Wilson vai falar mais tarde também. Umas coisas muito importantes foi o manual, que não era desenhado, era um manual traduzido, né, do espanhol, da galera chilena, argentina, um manual de como ocupar sua escola. Esse manual circulou na mão de todo mundo antes de ocupar a escola, isso fez com que circulasse a ideia, enfim, isso pegasse e as pessoas conseguissem imaginar que isso era possível. Então a ideia é que você faça desenhos ou cartazes, imagens, falar, né, que você consiga prefigurar na cabeça o que pode acontecer de fato e você pode tomar de fato um passo coletivo para poder fazer aquilo. Então, uma ideia também de combater com imagens claras as ideias vagas, né? Então, esse espírito ali não foi uma coisa criada, né? Não é uma coisa assim, alguém tem uma ideia do nada. Isso estava no espírito do movimento, né? E tinha essa possibilidade de acontecer. E aí, enfim, seja grupos, pessoas, aconteceram, elaboraram isso, já estava lá. E consegui, de fato, formalizar isso, materializar, para dar o primeiro passo para essas lutas acontecerem, né? Então, organizar as primeiras. Tem um debate aí também, né? O clássico da Rosa e do Lenin, né? Se é a maioria que vai levar a revolução ou a tática acertada vai levar a maioria, né? Então, nesse sentido, colocar em imagens claras a tática acertada, que isso possa acontecer, isso possa circular, é o jeito de fazer com que a ocupação, que era duas, na verdade, né? As duas primeiras virassem 200. Então, que depois que tinha 200 ocupados, igual o Alckmin não revogou a reorganização, né? Nosso vice-presidente, que agora tinha que fazer travar as ruas e, enfim, ir para cima. Bom, outra coisa que eu acho que tem de interessante, talvez para falar do livro, sobre o legado de junho, é a ideia dessa coisa lúdica também, e por um lado bonito, né? Enfim, que é fazer luta coletivamente e conseguir se irmanar com seus colegas, enfim, com as pessoas que estão ali. E aquele momento a luta também tem um lugar de diversão, proibido, avançar nos limites impostos, né? Você poder construir, nada é te dado, né? Você tem que conquistar as coisas, né? Então também tem essa passagem da criança, né, pro adulto, pro adolescente, que você vai conquistando sua maturidade, né? Nesse sentido também a luta ela é conquistada, né? Enfim, a gente tem que de fato desafiar as coisas, desafiar todos os limites para conseguir fazer com que o mundo aconteça, né? Do jeito que a gente gostaria que fosse, né? Apesar de todos os precalços. Então, mas também esse lugar de desafio é um lugar bonito também, né? É um lugar de coletividade, de descobrir coisas novas, que eu acho que também tem a ver com um pouco dos desenhos zapatistas, né? Que é um movimento armado indígena no sudeste mexicano, que apesar de ser um movimento armado, tinha uma figura pública, né? Uma imagem pública maravilhosa, né? Totalmente construído na poesia e na poética, enfim, e na imagem, e nos comunicados, nas pinturas. Tem essa pintora, que chama Beatriz Aurora, que pinta os quadros mais lindos do mundo sobre a luta e sobre os pequenos panfletos e quadros, passos da luta, né? Então essa ideia que a luta tem sim ser vivida e ela não é um sacrifício, mas na verdade é uma realização, né? É uma realização coletiva e é uma coisa aí que a gente, enfim, que
que nos dá muita angústia também. Às vezes a gente está num evento de 10 anos de junho, mas caraca, a gente queria fazer luta, né? Acho que a gente, grande parte aqui viveu junho, eu acho. Tem outra coisa curiosa que é, muita gente hoje em dia nem conhece junho, e muita gente está começando a militar agora, pensando, cara, por que as pessoas militam hoje em dia? Elas nunca foram no mato, elas nunca cantaram na rua, nunca xingaram a polícia, nunca acenderam barricada, nunca fugiram de uma bomba, né? Isso acho que é uma coisa que você cola no ato, assim, caraca, não que seja só isso também no ato, né? Nem sempre é bomba. Mas a ideia de fazer alguma coisa coletivamente proibida, tomar as ruas, né? Te dá um ânimo de vida, né? Assim, puta que pariu, é animal isso, né? Tipo, é isso que a gente está fazendo contra todos, né? Contra a polícia, enfim, o Estado, contra as empresas, contra o nosso patrão. E aí, nesse sentido, acho que lembrar a Gil também dá um certo saudosismo para um lado, assim, aqueles dias foram as coisas mais loucas que a gente viveu, não sei, para mim foi uma das coisas mais loucas que eu vivi na vida. E aí preciso reconquistar esse lugar, né? Reconquistar esses lugares de novo, de poder experimentar, né? Tipo, de poder arriscar, mesmo fazendo atos pequenos. Junho começou, na verdade, no começo do ano teve, eu tocava na Fanfarra do Mal, que era uma bateria de ato. De janeiro até maio, a gente tocava em um ou dois atos por semana, atos com 50 pessoas, 70 pessoas, 100 pessoas, que na verdade teve luta contra o aumento na Grande São Paulo, começo em janeiro de 2013, que eram lutas muito interessantes porque as pessoas se encontravam, e as pessoas se encontrando, elas conseguiam articular a próxima coisa, né? Conseguiam ver que elas não estavam sozinhas, conseguiam ver que elas estavam fazendo uma coisa de fato pelas próprias mãos, né? E isso, na verdade, preparou o caldo de junho, né? O primeiro ato de junho, que é essa pintura aqui, na verdade, que eu fiz junto com um amigo meu, que é o Gabriel Sama, a gente está pintando junto, tem essa aqui lá fora, e aí também sobre junho de 2013, né? E tem uma outra no Ateliê 397, quem quiser visitar. Ela, na verdade, as 5 mil pessoas que estavam no primeiro ato eram 5 mil pessoas que estavam sendo preparadas ali ao longo de uma década de movimento e pequenas lutinhas que foram se agregar ali, né? E aí, nesse sentido, eu acho que tem uma coisa boa também desses eventos todos, poder reencontrar os camaradas, os colegas, pessoas aí que a gente talvez, enfim, conhecer pessoas novas também, que tem, não sei se todo mundo ficou sabendo, está rolando um chamado para um ato contra a tarifa, né? Tarifa zero, no dia 29 de junho, às 17 horas, 5 da tarde, no Teatro Municipal, na frente do Teatro Municipal, que faz muito tempo que a gente não pisa na rua, né? A gente tem feito vários eventos aí sobre junho de 2013, e assim, caraca, que da hora, vários camaradas nossos, mas e aí, vai ter uma luta, vai acontecer alguma coisa, a gente vai arriscar, a tarifa zero está em pauta finalmente, depois de 15 anos, enfim, o Lúcio Gregor vai falar hoje, né, depois da Erundina, enfim, o movimento, passe livre, mas de fato está na mão, enfim, o prefeito está construindo a tarifa zero, falta o Tarcísio aí talvez bancar isso, sem o metrô e o trem talvez seja inviável, mas a gente vê 74 cidades no Brasil estão com tarifa zero, mas são todas prefeituras de direita, né? Assim, é uma luta histórica da esquerda, uma pauta histórica da esquerda, que está sendo tomada pela direita, né? Enfim, e a gente está fazendo evento, né? E a gente está vendo que já vindo várias pessoas nos eventos, assim, pô, mas o legal mesmo também seria fazer com que esses eventos fossem para a rua, né? E a gente conhecesse mais pessoas que não conheciam o Junho, não conhecem a ocupação de escola, não conhecem esses outros legados, para construir coisas novas, né? Então, dia 29 vai ter esse ato, seja pequeno ou não, eu acho que é um risco a correr, na verdade, um termômetro e essas pequenas lutinhas que vão preparando as próximas, esse futuro aí que pertence a nós, né? Então, esse é a contribuição que eu deixar para os meus outros camaradas aí, para falar, e tá lá na banquinha, quem quiser, e é isso aí. Valeu. Bom, gente, bom dia, estamos de novo aqui falando sobre junho. Bom, eu vou, na verdade, foi muito bom o Fred ter falado, porque ele ter falado antes de mim, porque como eu já tenho uns vícios, né, das apresentações ultrafilosofantes e etc., não, eu acho que eu vou por outro caminho hoje, que é um pouco o caminho da rememoração, né? De rememorar alguns percursos e tentar, a partir dela, pensar de maneira crítica, inclusive a tentativa
de tornar junho uma memória cívica, né? Porque se por um lado há um risco de dizer que junho era sementes do fascismo e etc, e piriri pororó, por outro lado também há uma força oposta a essa, de tornar o junho uma lembrança cívica de um democratismo plural e bem engomado, né? Então acho que pensar e rememorar os processos de luta de junho sem cair nem nessa lembrança cívica, mas também sem cair nessa armadilha de dizer que ali já estavam as sementes do fascismo, talvez isso seja um dos caminhos críticos para pensar e, assim, pensar para formar e para transformar, né, a partir de uma própria elaboração crítica, os caminhos e os ocasos em que a gente se meteu desde então. Eu acho que junho é uma memória presente para quase todos, né? Você tinha 13 anos, é isso que eu fiquei sabendo ali, né? Então, né? Mas eu acho que, quer dizer, eu era 10 anos mais jovem, né? Mas isso, eu estava no final da graduação, salvo engano, eu tinha acabado de ser aprovado no mestrado, estava fazendo um mestrado à época, enfim. Por que estou dizendo isso? Porque eu já estava no movimento estudantil, né? Antes do movimento estudantil, a minha formação militante era no movimento negro, então a gente meio que acompanhou o desenrolar dos processos. Eu lembro que eu fui num ato do MPL, e a memória é um pouco engraçada porque a gente sabia o seguinte: bom, vai para o ato do MPL, vai para apanhar, né? Porque assim, né? Então a gente já ia meio que preparado, assim, porque a polícia, na hora que ela olhava para nós, assim, era uma coisa impressionante, assim, sabe? Era uma coisa que você via assim, um gozo na cara dele, né? Falando, é esses meninos que estão na rua hoje? Vamos levar eles por ali, ó. Então, eu lembro assim que o primeiro ato que eu fui convocado pelo MPL foi em 2009. Então já tinha aí uns 4 anos, né, que o movimento estava encampando. Mas assim, era uma coisa de, sei lá, 100 nego, sabe? 200 negros, assim, todo mundo junto, né? É aquela galera, né? Narcopunk, assim, a molecada do cabelo esquisito, e a polícia, na hora que via, arrebentava todo mundo. Por que eu estou trazendo isso? Né? Porque era inimaginável, em 2009, por exemplo, nessa experiência, que aquilo, 4 anos depois, se tornaria o que se tornou. Né? Porque aí eu trago a lembrança também que em 2009 o Brasil decolava. O Brasil era o país que se tornaria a 5ª economia do mundo, era o país em que o PIB tinha um crescimento anual próximo do crescimento chinês, né? Então assim, o Brasil decolava. E é curioso, né, pensar os ciclos do capitalismo, né, porque você tem um primeiro ciclo na década de 2010 que vai favorecer a exportação de commodities, né? E é nessa exportação de commodities que o Brasil, né, vai se aproximar, vai sair da zona econômica ocidental e vai se aproximar, por exemplo, da China, que vai se tornar um dos principais financistas, pelo menos da área de produtos primários, né? Então você vai ter também um deslocamento, um duplo deslocamento. Primeiro, um deslocamento da área na qual o Brasil vai circular sobre a órbita, quer dizer, o deslocamento, então, de um capital brasileiro pensado em via dupla, né, na sua proximidade com potências, com os países desenvolvidos do lado ocidental, mas também, né, essa aproximação com a China. Veja, isso é um deslocamento que no Brasil vai também efetivar um deslocamento
da zona central do capital brasileiro, que vai começar a ir para a área centro-oeste. Gostaria de chamar a atenção para isso, porque aqui tem que ter um cuidado também, né? Porque ao mesmo tempo que vai haver esse pequeno deslocamento para o centro-oeste, como um dos... que aí é o agroexportador, né? É disso que eu estou falando, né? Quer dizer, como a centralidade do agronegócio vai propiciar, inclusive, propagandas milionárias vinculadas pela TV Globo, do Agro é Pop, que vocês conhecem, né? Agro é tudo, etc. Isso é interessante perceber, mas sem deixar, por outro lado, de ver que também o setor financeiro vai ser muito auxiliado por financiamentos via Estado de grandes projetos. Isso só para dizer o que estava acontecendo pré-junho, né, em que você tinha uma afluência de capitais que eram direcionados para setores sociais muito pontuais, né? Só que, do ponto de vista da contradição das relações de classe, né, o que você via é um aumento da flexibilização do trabalho e das terceirizações. Quer dizer, você vê, ao mesmo tempo que há uma certa dinâmica de um capital a conta-gotas voltado para a área social, você vê a dilapidação do mundo do trabalho, do que havia restado do mundo do trabalho pós-FHC. Isso vai nos desarmar de uma maneira radical. Isso vai ser um dos reflexos que vai ter depois de 2015, quando passam as piores leis contra o mundo do trabalho que já houve na história mundial, e a gente não tem uma classe trabalhadora para... Quer dizer, a gente assiste aquilo pasmo pela TV. E eu estou trazendo essa lembrança só para demonstrar que, sob o discurso da oficialidade hegemônica do capital, quer dizer, o Brasil era um modelo de gestão. O Brasil saía na capa da Time como um dos países que conseguiu elidir os processos de conflituosidade política, porque afinal tudo se tornou uma demanda de grupos de pertencimento que vai se tornando políticas públicas, né? Portanto, um dos trabalhos centrais era uma contra-revolução permanente, né? Quer dizer, uma contra-conflituosidade permanente, que se balizava por um discurso de esquerda no poder, né? Isso por um lado. Por outro lado, tinha a polícia, né? Porrada e etc. Então, o Brasil era esse modelo de gestão, né? Ele tinha se tornado esse modelo de gestão. O Brasil talvez tenha sido a maior fonte de verificabilidade do ocaso do projeto neoliberal, né? Porque você conseguiu aqui exercer uma política de caráter liberalizante, com o Estado tornado financiador e um manager, aliado a uma contra-insurgência permanente que partia da própria esquerda. Então, o poder de polícia da esquerda em policiar os atos exerceu um papel de segurar qualquer possibilidade de conflito político durante uma década. Então, no solo real e concreto das contradições de classe, você via essa desestruturação do mundo do trabalho. Tudo bem, gente, aqui eu estou... Veja, eu acho que uma das coisas que a gente tem que entender é duas coisas. Poxa, meu tempo, hein? Você me avisa. Eu falei para você conhecer rápido, mas eu acho que não, né? Eu acho que tem duas coisas. A primeira é que a gente vive num país contra-revolucionário. O Brasil é um dos países do mundo, assim, com raras exceções que estão acima, que é o país mais contra-revolucionário da história mundial. Isso não se pode esquecer. Tudo que ocorreu no Brasil, né, o Brasil é um país sem revolução. E o que isso significa? Né? Isso significa que não houve revoltas e revoluções? Tentativas de revolução? Não. Isso significa que todos os processos revolucionários ou tentativas de fazer revolução no Brasil foram violentamente arrebentados.
A começar por aquilo que funda a República do Brasil, que é Canudos. Entender isso é central. Outra coisa que é central é entender que atuar no modo de gestão do capitalismo contemporâneo atualmente é atuar da maneira como se atuou na primeira década do século XX, em que a esquerda esteve no poder. Esse é o máximo que o modo de gestão neoliberal pode dar, que é uma tentativa de, a conta-gotas, lidar com áreas sociais, mas com o Estado totalmente amarrado pelo financiamento privado. Quer dizer, essa é a forma de gerir. Então, se você é de esquerda e você quer entrar nos aparatos de poder, beleza, vai lá, né? Tem vários companheiros. Mas é isso que você vai poder fazer. Que é uma política de tentativa de policiamento que evite a conflituosidade política para, a conta-gotas, você conseguir arrancar alguma coisinha que, bom, depois de junho a gente sabe o que aconteceu. Tá? Agora, então, isso eu acho que, quando junho ocorreu, eu lembro, eu vou contar essa história de novo, acho que você já escutou essa história, né? Que eu estava muito feliz na faculdade, né? Porque assim, né? Quando eu entrei na faculdade, o projeto Reúne estava em alta, tal, tinha dinheiro. Daí, a Iná falou assim, tá legal, né? A Iná, vocês conhecem a Iná? Iná Camargo, né? Ela falou, tá legal, né? Mas vai acabar. Tá bom? Então você aproveita aí, porque isso aí é sonho de uma noite de verão. A burguesia desse país, ela não dorme e não perde passagem. Então aproveita, vai, pega mesmo as bolsas que estão aí, se esforça, porque... E quando a Iná falou isso pra mim, eu falei assim, essa velha, né? Essa velha trotskista, né? Da velha guarda ortodoxa. Enfim, lá em casa minha mãe me ensinou uma frase que era: praga de urubu pega no meio do teu cu. E foi exatamente com isso que eu saí dessa reunião. Eu falei, praga de urubu pega no meio do teu cu. Né? Então, e de fato, nada indicava, se você não tivesse um olhar atento para olhar as contradições de classe e a dilapidação e a desestruturação que estava ocorrendo no mundo do trabalho. E dizer que havia essa dilapidação e essa desestruturação do mundo do trabalho significa dizer o que significa o mundo do capital brasileiro naquele momento, que é perda aquisitiva, a explosão do setor imobiliário que encareceu aluguéis, a insegurança no trabalho que fazia você entrar na área da viração e ter que se virar para garantir aquilo que tinha ficado como promessa. E aí, bom, é quando a ideia de que o Brasil tinha virado uma imensa classe média surgiu. O que não se levou... Tá, eu vou terminar agora. O que não se levou a sério é o que isso significava. Quer dizer, tudo bem, o Brasil virou um país de classe média. O que a classe média brasileira faz historicamente? A classe média brasileira detesta os serviços públicos e prefere sempre os serviços privados. Isso significou que imensas massas da classe trabalhadora estavam optando pelo serviço privado, o que fazia com que o seu endividamento, na época, chegou a 70%. Ou seja, a vida estava insuportável pré-junho. Para concluir, né? Se diz do caráter espontâneo de junho, mas bem, desde 2005, né, o MPL estava atuando e haviam organizações que iam precisados, quer dizer... Eu gosto muito da ideia de acontecimento, essa ideia francesa,
de acontecimento, né? Porque a ideia do acontecimento é que irrompe uma força que dissuade o jogo constituído, né? Irrompe uma força que desestrutura a álgebra do poder. Sim, eu acho que junho efetivamente foi um acontecimento, né? Só que esse acontecimento, ele não foi visto por aqueles que tinham se apegado ao discurso oficial e abandonado a análise crítica e revolucionária do que significa a luta de classes e contradições de classe. Então, para aqueles que estavam de olho nas contradições de classe, algo como junho iria acontecer. E para aqueles que continuam de olho nas contradições de classe, sabe que hoje algo como junho pode ainda acontecer. E é com isso que eu termino. Agradeço. Vão ao dia 29, às 19 horas. É? 17 horas. Às 17 horas. Poxa, eu sou um péssimo marqueteiro. Desculpa, gente. Eu tô indo pro monte, eu sempre esqueço de falar do livro. Gente, eu tô com esse livro aqui. A mesa, inclusive, é do livro. Então, por favor, compre o livro. O livro é bom, tem muita gente boa. Tá bom? Então é isso, tá ali, ó. Dá um sinal. Pessoal, a organização na pessoa do camarada Taka pediu só para avisar para quem está com fome que chegou um food truck aí, que a galera pode ir lá, tem comida vegana, não é isso, Taka? Lanche bom e tal, então quem tiver com fome, daqui a pouco podem dar uma passada lá e comer no food truck, tá bom? Vamos agora ouvir a Júlia, do Coletivo Neblina, né? Pode falar? Militante da Neblina. Bom dia, pessoal. Para não correr o risco do Douglas, estamos promovendo o livro Incêndio. Ele está sendo vendido a R$10. A ideia é que quanto mais gente puder comprar, compre para a gente debater e trocar ideia. E a ideia é circular mesmo o livro. Ele está ali na banquinha também, está quase esgotando, o que é bom e é ruim, porque a gente não tem tantos para vender, mas quer dizer que circulou um pouco. E aí eu peço desculpa agora que eu vou ficar colando aqui no meu celular, porque como militante da Neblina eu prefiro estar na Neblina, mas às vezes a gente tem que sair e eu, enfim, não fico tão confortável nesse lugar. Então eu vou ficar colando aqui. Enfim, a ideia é tentar pensar um pouco como esse livro Incêndio, que saiu no final do ano passado, né? Ele tenta traçar alguns caminhos para pensar os legados de junho, né? Para usar o jargão da vez. E aí eu fiquei pensando durante a semana, indo nas mesas e vendo o que estava sendo debatido sobre junho nessas últimas semanas, o que ainda tinha para dizer, né? Porque aquele senso comum do ovo da serpente também já está de alguma forma sendo questionado no sentido dessa conformação de uma memória cívica de junho, que é bastante útil também. E aí fiquei pensando que é isso, né? A gente tem muitas mesas sobre as consequências políticas de junho, né? Então muita gente falando do esgarçamento do Pacto de 88, ou no sentido de que se formou uma nova geração de militantes, de uma juventude que começou a ir para a rua e que estava antes anestesiada, ou também as narrativas de que ali se abriu a fissura que foi, então, ocupada pelo bolsonarismo. Isso foi discutido recentemente, muitas vezes, de formas muito diferentes, mas, no fundo, acho que o tom geral dessas celebrações é como tudo mudou depois de junho, né? Então, para bem e para mal, tudo mudou. Então vai ter de um lado as pessoas dizendo que depois de junho o fascismo se instaurou no Brasil e o ovo da serpente, essa narrativa que a gente conhece, das transformações nefastas, e aí também uma postura de um outro lado, que é uma postura defensiva, de que não, junho teve consequências muito positivas à esquerda, porque inaugurou uma série de ocupações urbanas, depois disso levou o ciclo de greves histórico ao seu ápice em 2013, e levou a juventude que estava anestesiada para as ruas, e esses dois polos se complementando, né? Um ataque a junho, de outro lado, uma defesa a junho,
que é, claro, legítima, mas não dá conta de todo o problema. E aí o que a gente vinha pensando é que para pensar no que junho deixou para a gente, para pensar no que resta de junho, parece fundamental pensar também naquilo que junho não resolveu, né? Naquilo que junho não transformou, ou seja, naquilo que junho nos fez vislumbrar, aquilo que o Fred falou, né? Naqueles atos que meio fazem tudo parecer possível e que abrem todas as possibilidades para o futuro, mas que se perdeu por aí, né? Que não se realizou, se perdeu por aí e hoje rompe e aparece sob as formas mais estranhas possíveis quando a normalidade da exploração volta, né? Quando a normalidade, a insurreição acaba, todo mundo volta para o trabalho e aparentemente no cotidiano nada mudou, né? O chefe continua assim, cheio de saco, o transporte continua uma bosta, trabalhar continua sendo uma merda e se bobear está ficando cada vez pior. E é aqui que eu acho que a gente tem que procurar junho, né? Porque é aqui que junho foi gestado, é aqui que a revolta e as lutas estão se gestando ainda, esse resto de exploração que está aí esfolando todo mundo todo dia, né? Então, se a gente acredita que junho não acabou, né? Que a potência de junho poderia muito mais do que derrubar a tarifa, a gente tem que ficar caçando, tentando entender como caralho essa revolta irrompeu e pode voltar a romper no cotidiano de exploração que a gente sabe que continua aí firme e forte. Então é com esse tipo de inquietação que a gente vai pensar nossa militância nos últimos anos, os resultados, enfim, algumas reflexões estão reunidas no livro Incêndio, né? Bom, aconteceu junho, foi possível vislumbrar um monte de coisa, mas a normalidade aparentemente voltou, a conciliação dos governos petistas se esgarçou, a esquerda assumiu esse lugar de bastião da ordem democrática, tentando remendar os caquinhos, e uns manos começam a aparecer na extrema-direita, dizendo que vão destruir tudo que está aí. E aí a gente não consegue mais achar aonde está a luta de classes, aonde a revolta pode voltar e romper, o cenário está completamente confuso. E é isso que a gente vai investigar e tentar reunir nesse livro aqui. E o resultado não é fácil, né? Porque o que a gente vem percebendo, o que a gente tenta refletir sobre isso, é que quem tem conseguido dialogar e se apropriar daquele sentimento de transformação total, ou de destruição de todas as estruturas, de uma disposição de ir para tudo ou nada, o grande momento do foda-se, né, que marcou ali junho de 2013, é a extrema-direita, né? Quem consegue falar em revolução hoje, em destruir tudo que está aí, é a direita, de uma forma completamente distópica. Então, de alguma maneira, é essa confusão que a gente tem que encarar, né? O espírito de junho, ou assim, ou mais amplamente ainda, o espírito insurrecional que marcou o ciclo de revoltas a partir de 2008, está presente também onde um bolsonarista bota fogo no próprio corpo num protesto contra o Alexandre de Moraes. A gente lembra que a Primavera Árabe começou na Tunísia com um cara botando fogo no próprio corpo também. Então, claro que não é a mesma coisa, mas tem um tipo de disposição de quem não aguenta mais, de quem bota para fuder, que tem a ver com o que aconteceu em junho, e que tem a ver com a continuidade, com o aprofundamento da exploração que leva as pessoas para o limite. Então, obviamente que não é para a gente se automolar, embora dê vontade às vezes, mas talvez seja a disposição de dizer que não dá mais, que a gente precisa buscar. Né, que não dá mais para ficar se fudendo no trabalho, que não dá mais para ter que se desdobrar para arranjar uma grana, para aí arranjar mais algum bico e assim talvez conseguir um ganha-pão, que não dá mais para ficar se fudendo no transporte e ainda pagando para se fuder. Então, foi quando os entregadores de aplicativo disseram que não dá mais para ganhar uma merreca, para trabalhar o dia inteiro correndo risco de morrer atropelado, que o break dos apps virou uma possibilidade. Né? Foi quando os estudantes disseram que não dá mais para se fuder na mão do Alckmin, que as ocupações tomaram São Paulo. Ou foi quando os caminhoneiros disseram que não dá mais para rodar a estrada dia e noite, longe da família, com fretes cada vez menores, que a circulação de mercadorias foi interrompida no Brasil. Então a revolta aparece em formas que nos interessam claramente, nas greves, protestos, ocupações, às vezes aparecem em formas ambíguas, confusas, como na greve dos caminhoneiros, que a gente não sabe localizar direito, e às vezes aparece de forma também completamente destrutiva, porque o bagulho está louco de fato. Então, talvez não se interessem tanto, mas certamente nos dizem alguma coisa sobre o fim de linha que a gente está nesse momento. E, ao mesmo tempo, tem um outro problema que junho nos coloca e que até hoje a gente não tem resposta, que é, bom, mas e quando irrompe a revolta? O que a gente faz? Quando ganha uma pauta ou quando não ganha? O que fazer no momento que rompe a revolta?
depois que aquilo que a gente fica esperando, está colocado. E aí? Isso desde junho está colocado no Brasil e está colocado no mundo. Em todos os lugares foi isso que aconteceu. Pode ter uma pauta vitoriosa, a tarifa caiu, o governo do Gaddafi caiu, mas ninguém sabe o que fazer depois. Então essa é uma questão que ainda está colocada para a gente, né? Sempre sobra o sentimento de que era possível fazer mais, ou de que a coisa desandou, ou de que uma potência se perdeu, ou de que era melhor não ter feito nada porque agora tem uma guerra civil. E ainda assim essas grandes revoltas continuam sendo os momentos em que a gente consegue imaginar a revolução. Que revolução, como seria essa revolução, a gente não sabe, e é isso que a gente tem tentado caçar e que a gente só vai conseguir encontrar se envolvendo nos processos políticos e quebrando a cara e se fudendo, e é isso. Então a coisa é confusa, o cenário é tenso, a gente não tem respostas, é um livro só de perguntas, não tem nenhuma solução, mas o fato é que tem um monte de gente aí chegando no limite querendo dizer que não dá mais, e é aqui que está o legado de junho que a gente tem que buscar, com todos os seus dilemas, suas dúvidas e todas as contradições que esse legado carrega. É isso. Boa tarde a todos, a todas. Eu não vou correr o risco aqui de não fazer a propaganda do livro, porque o livro ainda não está pronto conosco, então esse risco eu já não vou correr, graças a Deus. Ele está em pré-venda no site do Labra Palavra, com entrega para agosto. Parte do atraso é minha culpa, eu vou passar um pano para o pessoal. E, bom, contar um pouco, né, de como a gente construiu esse livro. A gente não. Como o Labra Palavra construiu esse livro e a certa coincidência de eu estar escrevendo para ele, porque os organizadores, né, a Giovana e o Gabriel Lende, especialmente o Gabriel Lende, estavam comigo em 2013, éramos todo mundo estava em 2013 em algum lugar, né, era um movimento, todo mundo aqui estava em 2013 em algum lugar, e estávamos juntos em 2013 e 10 anos depois, cada um viveu sua vida, cada um estava no seu caminho, ambos militantes, cada um em uma área, e aí chega e fala, vamos fazer aí um livro sobre 2013, vamos rememorar, vamos rememorar o que aconteceu, e acho que para todo mundo esse efeméride de 10 anos de junho é um olhar para trás da história do país e é um olhar para trás da nossa história também, né, de onde estávamos e para onde viemos, e esses 10 anos extremamente turbulentos, como nos formaram. E eu gosto especificamente do título do livro, que é O Enigma das Ruas, porque a questão da palavra enigma, né, do porquê ser um enigma, ela é menos uma síntese, na minha opinião, óbvio, mas ser um enigma é menos uma síntese e mais uma resposta da problemática de junho. E aí eu vou dividir a questão de junho em dois grandes elementos aqui, tentando dialogar com o que seria esse enigma, né? O companheiro Douglas estava falando das questões estruturais, das questões econômicas, do descalabro econômico, da desconstrução do mundo do trabalho, né, que é muito real, muito concreta, mas a grande tensão, né, estrutural de junho e o porquê de ser tão, meu Deus, o que aconteceu, é que não era um momento de maior crise econômica, um momento de maior descenso do poder de consumo, né? Se a gente pensar o que vivemos durante a pandemia e o que estava acontecendo em 2013, na pandemia era para ter acontecido 3, 4, 5 vezes mais. E todo esse desconcerto da esquerda, né, meu Deus, é a luta de classes, é a nova classe trabalhadora, é a classe média, é a nova classe média, são os ingratos, filhos do petismo, o que está acontecendo? E eu acho que de todos, muitos textos ótimos, muitas análises, é difícil esgotar um tema como esse, mas Hermínia Maricato é, para mim, quem sintetiza a questão de uma maneira extremamente educada, que ela vai fazer um artigo dizendo, é a questão urbana estúpido. E a importância disso, né? Porque, óbvio que é difícil ser engenheiro de obra pronta, você vira para trás e fala, nossa, mas era óbvio que junho ia acontecer. Transporte, não sei o quê, fizeram investimento em transporte individual, muito carro na rua, ninguém andava, teve um boom de moradia, Minha Casa Minha Vida botou um monte de gente para morar nas periferias e vir trabalhar no centro. Gente, era óbvio que ia acontecer. Só que não era, né? E por que não era óbvio para a esquerda? O que não era óbvio dessa esquerda? E eu acho que a Hermínia Maricato, né, com esse título, e ela é uma grande estudiosa do movimento urbano, mas é a questão urbana estúpido. Por quê? Qual que é o pulo do gato aí, né? Porque a despeito de, no Brasil, apesar de ser um país com muita dificuldade em
grandes levantes, grandes revoluções. A despeito de no Brasil sempre ter existido o movimento urbano, né? Sempre, o MPL não surgiu em 2013, não surgiu em 2009, e a luta por transporte não surgiu em 2005 no Brasil. Sempre existiu no Brasil a luta por transporte. A luta por moradia é fundante no nosso país, né? Não é que ela surgiu em 2000x, o movimento dos trabalhadores sem teto não surge depois, na década de 2000, isso não existe. O movimento urbano sempre existiu no Brasil. As revoltas urbanas sempre existiram. A rigor, não me deixe mentir, as principais revoltas do Brasil não foram por questão trabalhista, não foram por sindicatos, foram questões de moradia, questões de carestia, luta por melhores condições de vida. E isso tudo se dá nas grandes cidades. Então assim, nossa, mas como é que pode uma pauta de transporte gerar um boom desse tamanho? Gente, é a questão urbana é estúpido, né? Porque a cidade é o meio de reprodução social principal do trabalhador e da trabalhadora. E num país como o nosso, né, em que a gente tem não só o trabalho extremamente oprimido, mas a reprodução extremamente oprimida, né? A gente não é só, não retiram só a teoria das cidades marxistas, não tiram a mais-valia do trabalhador só no trabalho, só quando ele está na fábrica, só quando ele está sendo explorado da sua mais-valia. Ele também é expropriado, ele também é espoliado, com moradias indignas, com transporte caríssimo, etc, etc. Então, é a questão urbana estúpida que a gente pode se desdobrar em cima disso e tentar entender por que era tão difícil para a gente entender essa questão, por que era tão difícil para a esquerda olhar para uma questão tão óbvia, né? E não tão óbvia, né? Por que é tão difícil a gente sair de uma esquerda que só olha para a produção e olhar para a reprodução, olhar para o trabalhador fora do ambiente de trabalho? Por que era tão difícil? E aí, um pouco do que eu trago no artigo, um pouco do que o pessoal está tentando discutir, eu vou colocar numa imagem aqui, né, que é muito curioso para mim que vários autores, aí eu vou colocar o Singer, acho que especificamente falou disso, que é o Enigma da Esfinge, né? Junho é o Enigma da Esfinge. Porque qual que é o enigma da Esfinge? Né? Que história que essa Esfinge vai falar para o caminho de o quê? Ela fala, olha, para você atravessar aqui, você precisa resolver um enigma, que eu até não tenho para errar, mas é o quê? Quem que de manhã tem 4 patas, à tarde tem 2 e à noite tem 3? Esse é o enigma da Esfinge. O que é a resposta, né? É o ser humano que quando nasce gatinha, 4 patas, quando é adulto anda de 2 patas, quando está velho anda de bengala. Qual que é o mito, né? Assim, desculpa aí o pessoal que estuda estudioso do tema, não estou pincelando aí, tem várias nuances, mas no meu pequeno entendimento, a gente está falando um pouco de se olhar, né? Sua autocompreensão, se ver. E eu acho que o enigma de junho, a despeito de toda a contradição econômica e social, tem mais a ver com a falha da esquerda em conseguir olhar para as próprias contradições, né? Porque, e aí, trazendo um pouco da discussão luta de classe, né? Mas não é uma conjuntura econômica, não um descalabro, não é falta de emprego, não é falta de dinheiro, não é falta de nada que vai gerar uma convulsão social. Não é isso que gera. O que gera é uma condição social e econômica que se combinam, né? E aí, é engraçado, né? Por que a esquerda tinha tanta dificuldade de se olhar? E aí, por que a gente até hoje se debate com essa tese, nessas duas teses distintas, de que, oh meu Deus, é o ovo da serpente, ou oh meu Deus, as contradições do petismo já continham o junho, enfim. E aí, rememorando, né, contando uma história, só para ilustrar, quando estávamos aqui em São Paulo, na manifestação que teve na Consolação, não sei que dia que foi, mas foi o dia que estourou tudo, eles quase mataram a gente ali no cemitério. Nesse dia eu estava com o Gabriel Landio, esse autor desse livro, e um outro grande amigo, 2 grandes amigos, e eu não vou falar quem fez o quê, mas o meu tênis desamarrou na virada, a gente tentou virar isso no cemitério, porque começaram a tirar bala, aquela coisa maravilhosa de junho, né? Eu adoro. Que saudade, né? Que saudade daquela época em que a gente não tinha medo de morrer de verdade, assim, né? A gente sabia que ia dar pra correr. E aí o meu tênis desamarrou, porque a gente ia muito mal preparado, né? Ia trabalhar de manhã, à tarde estudava, e à noite ia pro ato, então com o sapato que dava. Meu sapato desamarrou na viradinha ali da Consolação para entrar naquela rua onde tem um bar, não importa. Eu falei, gente, eu preciso amarrar meu tênis. Isso, acho que é. Falei, gente, eu preciso amarrar meu tênis. E aí tinha uma banca de jornal fechada, e você ouvia só pium, 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 pim, pim, e o povo correndo aquele pau. E eu falei, preciso amarrar meu tênis. E aí, e é porque eu estou trazendo essa história, esse símbolo da dicotomia do que foi a esquerda. Um desses meus amigos
saiu correndo na frente e falou, você tá bem louca? Vamos embora, não vamos ficar aqui, vamos embora, esse povo tá louco, estão provocando os black bloc, o caralho, não sei o quê, vamos embora, eu com o tênis amarrado. O outro mais doido parou logo atrás e falou, não, eu faço uma cabana aqui pra você e você amarra o seu tênis. De nenhum dos dois era razoável, né? Mas isso é para ilustrar um pouco, as duas versões do que a gente estava vivendo ali, né? E nesse dia, e eu não tenho fetiche com a esquerda que sofre repressão nem nada, mas nesse dia eu tomei uma bala de borracha na canela, de rechicoteada, né? Não era nem uma bala de borracha, e foi a coisa mais orgulhosa que eu já tive. E, gente, sobrevivemos a mais um. Enfim, tomei bala de borracha na perna, não assinar a mãe do tênis, mas essa imagem, né? Fica dessa distinção, essa dicotomia. A pessoa que queria correr, sai daqui, isso aqui é uma convulsão, não tem direção isso aqui, é uma bagunça, a gente vai ser preso, blá blá blá. E o outro que não, fica aqui de boa, vai ser toda hora, tipo, vamos lá, vamos pra cima, vamos pro levante. E acho que a esquerda se dividiu um pouco entre essas duas visões, essas duas vertentes, e propõe aqui, né, e aí, né, todo mundo, não vou repetir, porque todo mundo aqui esteve em junho, leu todos os jornais de junho até hoje, leu sobre junho, então todo mundo sabe as duas teses, né, o petismo, a esquerda institucional, que achava que era o serpente, e a esquerda mais radical falou, não, culpa do PT, que não fez, que despolitizou, cujas políticas sociais, blá 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 blá. Eu vou propor aqui, só para encerrar, uma hipótese de, não de meio termo, mas uma hipótese de síntese, né, não mesmo uma hipótese de meio termo, mas é que uma dificuldade, estou colocando aqui, uma grande dificuldade da esquerda, e aí tanto da esquerda que vinha em junho como uma revolução colorida, uma revolução já com o cerne justamente da direita, quanto a esquerda de oposição, numa certa dificuldade de compreender a luta social de junho como uma luta de classes, e como uma luta de classes que não era nova, apesar de intensa, apesar de uma convulsão conjuntural, não era uma luta nova nem uma luta diferente. E aí eu trago alguns temas, né, da teoria da reprodução social, que vai discutir justamente a reprodução da classe trabalhadora, mas a construção central disso, né, acho que alguém aqui citou a companheira Rosa Luxemburgo, é que por que, né, e olhando para a esquerda, e a pergunta é por que a esquerda tem tanta dificuldade de reconhecer lutas que não são lutas organizadas em partidos e sindicatos até hoje, sendo que a maior parte das nossas lutas não era por partidos e sindicatos. Como? A que ponto, né? E como é difícil também, como sempre foi difícil para a nossa esquerda, principalmente a esquerda institucionalizada, entender que toda luta dos trabalhadores, toda luta de classes, é uma luta por melhores condições de vida. Mesmo que seja uma luta no campo do trabalho por melhor salário, você não quer melhor salário para ter melhor salário. Você quer melhor salário para viver melhor. Que é a mesma coisa da luta por transporte. Você não quer o melhor transporte porque você tem uma ideia, né, a classe trabalhadora. Não quer um transporte mais barato porque você tem uma ideologia. Não, é porque é melhor condição de vida. Toda a luta da classe trabalhadora é uma luta por melhores condições de vida. E acho que esse enigma, né, se a gente pode chamar de enigma, porque a resposta já está dada, basta querer ver, né, é o enigma de Tebas, a resposta é você mesmo, basta querer ver. Se esse enigma ainda existe, se esse enigma ainda persiste hoje, se 10 anos depois a gente está angustiadíssimo tentando compreender junho para tentar, né, e agora não só compreender junho, porque, e já para ir terminando, mas à época vários analistas começavam assim os artigos. Bom, isso é uma análise preliminar, não me diga que dia 30 de junho é uma análise preliminar. 30 de junho de 2013, isso é uma análise preliminar, óbvio. Aí vai lá, não, é necessário afastamento histórico para que a gente possa compreender o que aconteceu em junho. Gente, não existe afastamento histórico, né? A história continuou acontecendo. Então, assim, a angústia do enigma de junho, o problema dela para nós é que não é um enigma de 10 anos atrás, é o enigma de 2013, depois 2014, depois 2015, enfim, com todo esse peso desses últimos 10 anos que a gente viveu, e enfim, talvez tenha uma nova promoção, estou esperando. Eu sou engenheira de obra pronta, só depois eu falo, gente, era óbvio que ia estourar uma por moradia, veja, acabou minha casa, minha vida, aí vem aqui Ricardo Nunes em São Paulo, um monte de morador de rua, era óbvio. Vamos ver. Mas acho que para encerrar, para colocar, né, acho que o enigma das ruas, na verdade, é o enigma um pouco da nossa própria esquerda, e dessa dificuldade que a gente tem ainda hoje, a despeito de tantos movimentos sociais, a despeito dos movimentos sociais mais dinâmicos do país, desde sempre serem movimentos para além do local de trabalho, movimentos para além da pauta econômica, o porquê que a esquerda institucional, né, qual que é a questão, né, e aí
pouco de ironia, um pouco de curiosidade, mas qual que é a questão que nos impede de conseguir abraçar junho como uma luta de classes, né? Com as suas contradições, assim como todas. Então, eu encerro, comprem o Enigma das Ruas, vai estar em pré-venda no site Nova Palavra, tem vários artigos interessantes, além de mim tem a Ediane Maria, que é deputada estadual do Sol, do MTST, que vai fazer um artigo sobre como ela viu aquilo, né? Discutindo 2013 da perspectiva da PEC das domésticas, que teve isso também. João de Manuel, enfim, várias pessoas estão aí no livro. Obrigada. Obrigado, Tainá, e obrigado à mesa inteira, né? Acho que a gente trouxe um debate bem vivo aqui, de algo... Esse não... Assim, as opiniões aqui, eu diria que são todas pró-Júnior, a minha também vai ser, digamos assim, nós estamos reivindicando. Esse é um dia de reivindicar e celebrar um pouco o que o Júnior tem para nos oferecer. Nós fizemos uma revista, que é essa daqui. Tá, hoje é o lançamento oficial dela, a primeira vez que ela aparece. É a 6ª revista que a gente faz, e sempre é muito difícil de fazer, e sempre a gente fica na dúvida se ela vai até um mês antes, mas nós vamos conseguir fazer essa revista. E a gente conseguiu fazer a 6ª revista. O Marcos, que é o novo editor, depois falou, mas Vitor, é sempre assim? Aí, não, cara, até agora tem sido sempre assim, é uma dureza parir a revista. Mas ela é muito bonita, mesmo quem não for comprar, dá uma folheada para vocês verem, tem todo um esforço de ilustração, de diagramação e tal, para ser uma coisa bem agradável e interessante. O que a gente gostaria de fazer, e fazer uma revista impressa é mais assim, uma maneira de chamar a atenção, mostrar que a gente tem capacidade de construir alguma coisa. Lá um blog é relativamente fácil, né? Se os caras estão fazendo uma revista, eles devem ter alguma coisa para dizer, mas o que a gente gostaria de ser é uma espécie de fórum ecumênico do debate estratégico da esquerda socialista. Nós temos nossas próprias posições, mas como vocês podem notar, até pelas coisas que a gente publica na internet, as coisas que a gente publica na internet nem sempre são as nossas próprias posições. E às vezes alguém vem falar comigo, porra, Vitor, a Jacobin publicou aquele artigo e tal, mas eu não concordo com o artigo, mas ele vai publicar. Então tem um bocado de coisa que a gente não concorda e que a gente publica, e tem muitas posições que são diferentes aqui dentro dessa revista, tá certo? A gente tem uma entrevista com o Ailton Krenak, né? Que tem uma posição talvez que a gente poderia chamar de antidesenvolvimentista. Ela está aqui representada na revista. E eu tenho um artigo com a Juliane Furno, na mesma revista, que a gente fala, bom, eu acho que talvez a ideia de reindustrialização brasileira via transição ecológica seja uma boa ideia. É uma maneira de gerar emprego, né, aumentar a sofisticação da economia e fazer o enfrentamento à crise ecológica que nós precisamos fazer. Tem duas visões diferentes. E nós temos que colocar, pelo menos essa é a nossa leitura, nós nos tratamos como camaradas. Tá? E meu camarada Douglas também, em vários momentos, a gente vai ter coisas que a gente não vai ter acordo. Né? E o Douglas, desde o começo, também contribui muito com a revista. Mas a gente vai tentar, se não chegar em síntese, que o ideal seria, vez por outra, a gente fazer alguma síntese, mas se não chegar em síntese, pelo menos algum entendimento de aonde a gente está discordando e o que é possível fazer junto, mesmo discordando naquele ponto. Porque se a gente tem uma diferença tática aqui e ali, ou mesmo compreensões estratégicas diferentes, não significa que, às vezes, elas não entram em confluência. E ali a gente consegue atuar conjuntamente. Então, nós queremos encontrar esses pontos onde a gente pode atuar junto, mesmo discordando. Nós não queremos primeiro concordar para depois fazer coisa junto. A gente quer fazer coisa junto, ver se a gente encontra alguns pontos em comuns e ver o que dá para ir fazendo. Então, na revista tem de tudo. A primeira parte é uma espécie de painel que vai falar com gente muito jovem, se perguntar o que vocês estavam fazendo em 2013, o que 2013 produziu em vocês. E tem gente que estava fazendo movimento autônomo, meio anarco, alguma coisa do tipo. Tem gente que se organizou partidariamente a partir disso. Tem gente que foi disputar a institucionalidade. A gente tem um texto aqui da Rosa Amorim, que é uma deputada do MST,
e o MST fez toda uma discussão que tem muito a ver também com esse arco aberto por Júnior. Será que nós devemos ter candidatura ou não? E decidiram ter candidatura para disputar a institucionalidade. E muitos dos candidatos dele foram jovens que estavam lá no Levante Popular da Juventude na época de Júnior e estavam nas ruas também. Então a gente quer entender essa amplitude de experiência e os efeitos diferentes que o evento Júnior, o acontecimento Júnior, né, provocou nas pessoas. A posição jacobina, eu acho que ela é óbvia pela capa, por um lado, tá? E pelo que está na contracapa, que é uma frase do Chico Sainz, da Nação do Zumbi, que diz que o homem coletivo sente a necessidade de lutar. Então a capa é uma afirmação também, uma afirmação de pular a catraca. O que nós queremos que as pessoas façam é pular a catraca. E ontem a gente estava fazendo um debate na UFABC, o Marcos estava lá, a Maria Carlota, que não pôde estar aqui, estava lá também, e eu mencionei uma frase que depois fiquei feliz de ver que tem um pôster do Dinelli aqui, que a Autonomia Literária está, não sei se está vendendo, se está produzindo, está vendendo um pôster do Dinelli? E eu também está vendendo. Tá. E o pôster fala, se eu não me engano, rebelar-se é justificado, ou algo do tipo, tá? Que é evidentemente uma referência à frase do Mao, né? Que o povo tem razão de se rebelar. A revolta é justa. Esse é o nosso ponto de partida, certo? Então, para nós nem faz sentido essa posição que não está representada na Jacobin, né? Que é a posição da guerra híbrida, isso daí nós chamamos uma posição reacionária, tá? Então não está aqui. Não faz sentido para nós, se você é uma pessoa de esquerda, reclamar que o povo está se revoltando, tá? Rebelar-se é justo. Uma questão que a gente acha que para nós militantes de esquerda faz sentido se perguntar é quais serão os efeitos e as consequências da revolta. Ou quem está mais organizado e mais forte para capitalizar mais ou menos a revolta. Essa é uma pergunta justa também. Que é a pergunta que às vezes a gente deixa de fazer, que é a pergunta estratégica, o que vai acontecer depois. O dia de amanhã, tá? E me parece que abraçar uma atividade militante é também assumir uma responsabilidade com o que vai acontecer do que nós fizemos, tá? Então, nós achamos, nós do campo jacobino, que muitas vezes a gente não dá importância devida às reflexões, aos debates estratégicos. E eu, que sou formado numa época anterior do movimento antiglobalização, me sentia muito frustrado no movimento antiglobalização, porque era meio que até quase tabu falar de estratégia, falar de hegemonia. Deus me livre, não pode falar de hegemonia, acúmulo de força, nada disso pode falar. Bom, eu acho que esse era um momento de imaturidade do nosso movimento. Graças à revolta, nós estamos em condições melhores agora, e tem muito mais gente falando de estratégia, falando inclusive como é que a gente ganha. Tá? O problema de vencer virou um problema muito mais concreto, porque pode ter a revolta e nós perdermos a partir da revolta. Tá? Então uma coisa é apreciar a beleza da revolta, que nós apreciamos. Nós temos uma felicidade, inclusive estética, de estar no meio da rua e ver a catraca pegando fogo. Mas pelo menos a posição da jacobina, essa estética é maravilhosa, nós queremos, mas nós queremos vencer, nós queremos ganhar. E nós queremos ganhar o aumento da passagem, nós queremos ganhar a tarifa zero, né? Nós queremos ganhar, na verdade, a abolição da sociedade de classe e a socialização dos meios de produção. E para isso nós temos que ter um plano. Nós temos que pensar qual é o passo seguinte. Nós temos que ver quais são as formas eficazes de organização. Uma preocupação com a eficácia da nossa política. Eu acho que talvez seja essa a contribuição específica que a gente, da Jacobin, tem a fazer, inclusive falando com os nossos colegas, nossos camaradas de outras posições, dizendo, e aí, qual é a estratégia de vocês? O que vocês querem fazer? Como é que vocês vão ganhar a partir do que vocês estão pretendendo fazer? E estimulando que esse debate aconteça. Então, obrigado aí pela atenção. Assim, agora a gente vai para o debate com vocês, mas deem uma olhada, deem uma folheada na Jacobina, e quem puder dar uma olhada na nossa página, se inscreve lá na newsletter, que a revista evidentemente a gente tem que vender, porque
foi caro para fazer a revista, não dá para distribuir, mas o site está de graça e todo dia tem artigo novo lá, vocês podem, é público, mais de 3 milhões de usuários diferentes já acessaram, né? Então deem uma olhada. Obrigado, gente, vamos agora conversar um pouquinho.